Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade de aqui estarmos novamente reunidos para estudarmos juntos o livro de Gênesis e de Moisés, utilizando-nos do material legado a nós pelo nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Pedimos a Ti o amparo, proteção, a luz, a orientação, a inspiração, para que possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Sejamos felizes nas abordagens, no entendimento, compartilhamento do assunto com nossos irmãos em humanidade. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao estudo do livrinho de Gênesis, a partir do versículo 11. Então vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo 9, capítulo 1, versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E o versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Nós, na semana passada, começamos o estudo do versículo 11, que nos traz a seguinte ideia: que disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, com a árvore frutífera e que dê fruto segundo a sua espécie, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então nós vamos ver aqui um processo escalonado, a partir da verbalização divina, que é a expressão entre nós de um mandamento, e disse Deus. Um mandamento que não é, evidentemente, comunicado por Deus pessoalmente para nós, mas por um intermediário, um mensageiro divino. Que somos todos nós, na medida em que nós vamos aderindo à proposta do bem, a proposta que nos convida para a prática do bem, do amor, para o estudo da revelação, nós também vamos entrando nessa dinâmica da multiplicação da semente, da palavra, de característica divina, que é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus, conforme aos mandamentos, conforme a instrução de Jesus, conforme o que estamos aprendendo com o Espiritismo.
que é o objeto do nosso estudo aqui nesta instituição. Então, produz a terra erva verde, nós já trabalhamos esse assunto na semana passada. Aqui, o símbolo aqui é que nós vamos produzir com base na sintetização da luz. O verde significa processo de fotossíntese presente. Obviamente, nós não estamos falando aqui de reino vegetal e de botânica. Estamos falando aqui dos processos mentais. Então, para nós hoje, Jesus é a luz do mundo. É a informação que nós temos recebido dos espíritos amigos. Informação abalizada de quem tem conhecimento do mundo, do plano espiritual, da imortalidade, está nas esferas superiores, e trazem para nós um ensinamento, a informação recolhida aqui pelos médiuns abalizados, que revelam a sua capacidade de interpretação fiel, quando estão dedicados à prática do bem, à vivência do amor. Quando estão menos preocupados consigo mesmos, são menos multiplicadores do egoísmo, do orgulho, então eles vão entrando nesse plano em que a verdade divina vai sendo sistematizada na Terra, trazida pelos mensageiros, médiuns conscientes ou médiuns conscientes, naturais. Boa noite. Produz a terra a erva verde, erva que dê semente. Então, aqui, a erva que dá semente já define para nós a implantação do sistema repetitivo para fixação pela automatização, pela repetição. Porque a evolução não se dá por lances fugidios, esporádicos. Eu, durante o dia, faço lá uma ação benemérita, lá, uma boa ação, pratico uma virtude lá no determinado momento do dia, das 24 horas, depois eu esqueço. Não. Aí não existe evolução na pauta do que estamos aprendendo aqui. Então, a semente significa o início do processo repetitivo, automatizado. Se não repetir, você não assimila, né? Você não transforma em espontaneidade. Não transforma em espontaneidade. E aí não vai haver descanso. Porque espontaneidade é o descanso. Descanso significa que fazemos sem esforço. Fazemos sem planejamento, sem premeditação, na pauta do automatismo, conforme já aprendemos aqui no Livro dos Espíritos, a questão 894. Por exemplo, em que Allan Kardec pergunta sobre aqueles que fazem o bem espontaneamente. Ele perguntou assim, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto os que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado, ou seja, já produziram a semente, já implantaram o sistema repetitivo, fixado pela automatização. Essa automatização aqui não é plano robótico, não. Plano natural. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custa. E suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito.
Então, estamos falando disso aqui, do hábito, porque por enquanto nós temos sentimentos opostos que no dia a dia se contrapõem naturalmente aos impulsos benéficos, bondosos que nós temos e queremos praticar. E às vezes nem conseguimos praticar, por quê? Por causa do tomatismo negativo que contrário. Negativo hoje, né? Isso acontece muito no lar, conosco, às vezes no lar. A gente quer ter uma conduta, uma certa conduta melhor no lar, mas ali o automatismo repetitivo nos faz fazer as mesmas coisas no lar. E já está no descanso, né? Nesse E depois, aspecto, aí depois a gente arrepende, fica ali remoendo aquilo, pensando, certo? Então, pelo menos já é um processo de conscientização presente, já temos a consciência. Então, o trabalho agora que é o símbolo aqui da semente, dessa semente aqui que nós estamos tentando produzir sistematicamente, ela fica brigando com as outras sementes do que está no campo, que já são naturais naquele campo. No caso, o nosso campo interior. Como se fosse o trigo tentando crescer no meio do joio. Ali, né? Aí tem o espinheiro, tem várias ervas ali que... E é um processo demorado, né? Que você Deus, demora de identificar o joio do trigo, né? Quando já estão maiores. Tem as ervas daninhas, né? Que às vezes dificulta o processo, que você tem que vencer a etapa. Que no passado não era erva daninha. No passado era o melhor que a gente tinha. Eram boas ervas. Hoje, aqui, mundo e prova e expiação, a gente está nesse processo, né? Porque a gente ainda tem a resistência do bem para algumas coisas, mas a gente já consegue vencer outras, né? Sim. Nós estamos na transição. Nós vamos falar de transição nesse estudo aqui mais à frente. Estamos na transição do mundo de expiação e prova para a regeneração. Então, a erva verde define o quê? Que já existe uma sintetização da luz. Nós já estamos estudando Espiritismo e Evangelho já há um certo tempo. Então já existe uma erva verde, já. Estamos produzindo uma erva verde. Mas ainda é o quê? Ainda é um valor embrionário ainda. Ainda é um valor embrionário e que ainda vai ser vai ser necessário o quê? Processo fixador. Então, quando nós estamos na transição, certo? Transição aqui de uma produção do joio para o trigo, de mundo de expiação e prova para regeneração. O que é que precisa acontecer no orbe para que nós façamos o processo de fixação? Precisamos da enxertia. Da enxertia daqueles que já produzem sistematicamente segundo aquela dinâmica, que é para quê? Para atrair e acelerar o processo por meio do contato pessoal. Nós temos a oportunidade de simpatizar com esses elementos, tomá-los como modelo. Modelos e guias no plano menor. E uns somos dos outros aqui na sociedade, de forma natural. E reproduzir depois, né? Então a erva verde define, já tem o processo da fotossíntese, ou seja, Jesus é a luz do mundo, é o sol das almas. Então nós já estamos sendo bafejados
potencializados por essa luz, já estamos produzindo alguma coisa, mas ainda é embrionário. Por quê? Por que é embrionário? Porque durante os acontecimentos do mundo, no lar, nós ainda continuamos na tônica antiga. Por isso que ainda é embrionário. Mesmo sabendo que nós precisamos avançar superando aquele determinado problema interior, nós ainda não conseguimos, em função de questões aí do passado ainda não resolvidas. Então é o desafio da convivência. Desafio da convivência. Porque nós não temos problema com planta, com animal, com seres inanimados. Nós temos problema com pessoas. Certo? Então o desafio são as pessoas. As pessoas com as quais nós convivemos, aprendemos o que estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que lá no capítulo 5, no item, se não me engano, item 11, esquecimento do passado, que frequentemente nós encarnamos no mesmo meio com as mesmas pessoas, às quais devemos alguma coisa e que nos devem alguma coisa. Boa noite. Para quê? Para haver o reajustamento. Então, por isso que há processo de repetição aí de ambiente, para resolver os problemas. E às vezes a pessoa, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, nós ainda temos fortes barreiras. E aí acontecem os conflitos. Por quê? Porque essas barreiras foram estabelecidas em etapas difíceis anteriormente por causa de orgulho, de vaidade, de cobiça, uma série de coisas. Interessante, esse fim de semana, eu estava com um grupo de pessoas e aí uma certa pessoa falou assim: Ilana, vamos trocar de marido, porque o seu marido combina com tudo que eu gosto, as ideias, e o meu marido com as minhas ideias, coisas bobas de time de futebol e outras coisas. Eu falei, quem dera que se a gente escolhesse pessoas que pensassem como a gente, fizesse tudo que a gente pensa, fosse mais fácil, né? Na verdade, acho que o desafio está exatamente nas diferenças, né? A gente sempre atrai aquilo que você precisa melhorar. Exatamente. Atrai o que é necessário para vencer os problemas internos, porque na convivência, o que se evidencia é o problema interno que a pessoa ainda tem em conviver com aquela outra. A outra não tem nada com isso. Mesmo sabendo que no passado fez alguma coisa, ela naquela encarnação não tem nada com isso. O problema é meu. Exatamente. A gente não pode culpar o outro, não de forma alguma. Ele é o que é, está no plano evolutivo dele. Às vezes está até melhor do que nós. É saber lidar mesmo com isso. É a tolerância, né? Exatamente. Você não vai mudar ninguém, né? Não é o objetivo, não é esse. Não é não. Talvez a dificuldade está exatamente nisso, que as pessoas sempre acham que os outros têm que mudar em função de você. E não é assim, né? Claro que não. Seria bom se a pessoa Se mudasse. fosse assim, seria fácil. Jesus veio, Isso. mudava todo mundo. Isso. O mundo Estava estava excelente. pronto. A gente já tinha passado esse processo todo. Aqui na Terra nós já tivemos. Aqui na Terra nós já tivemos exemplo desse processo levado ao extremo. A pessoa querer que todo mundo seja igual a ele. Nazismo, né? E deu no que deu, né? Exatamente. Queria impor o que ele achava que era o correto. E ele queria o sistema que o agradasse plenamente. Mudar de fora. É o totalitarismo no mais alto grau. Se nós formos caminhar nessa busca de forma impensada, nós vamos gerando esse egoísmo, esse suprassumo do egoísmo. Então a gente cresce nessa direção.
que só vai nos levar para o sofrimento. E vai ser instrumento do escândalo. Vamos ser instrumento do escândalo da dificuldade no mundo. Eva que dê semente, então é um sistema repetitivo, certo? E quando nós apresentamos aí os primeiros lampejos desses processos de renovação, chegam aqueles que já dominam o assunto para fixar. Porque nós ainda estamos com um pé na retaguarda e já estamos colocando um pé na vanguarda. E ficamos ali na transição, em cima do muro. Então, como nós estamos iniciando aí um processo de regeneração na Terra, é preciso, então, a assertividade, o empenho nosso para consolidar. Então, porque se não houvesse esse processo de fixador pela enxertia, a tendência seria qual? Nós recaímos para o comodismo natural. Então seria muito lento, bem mais lento, né, o processo. Pelo sofrimento, seria pela base do sofrimento. Nessa enxertia a gente pode entender de tempos em tempos bem espíritos assim, bem já evoluídos, né? Para ajudar, né? Tempos em tempos vem. Essa é a ideia. Por exemplo, aconteceu isso no Iluminismo, na Renascença, aconteceu também com o Espiritismo, século XIX. No Espiritismo no Brasil, com determinados médiuns fora da curva que nós tivemos, Eurípides Bassanufo, Chico Xavier, por exemplo. Os vários profetas nas outras civilizações. Ivone do Amaral Pereira. Ivone, São três assim que nós sabemos que tiveram uma conduta ilibada aqui na Terra. E grandes pensadores também. Não se envolveram em nenhuma confusão. Uhum. Mantiveram certo? Sendo que desses aí que eu falei, eu acho que o mais avançado é o Eurípides Bassanufo. Mais completo. Ele. Meio pau, mais ou menos, do Chico, não? Tá acima. Tá acima do Chico. Ele, a hora que ele falava, era tudo no interior bravo, né? Nas casas, o eco. Todo mundo ouvia o que ele falava. Ele era assim. Eco nas casas todas. Ele desdobrava e atendia a pessoa materializado lá no... É enviado mesmo. Ele era diferenciado. E não era espírita, depois que Isso, É. era católico. Mas ele já estava no caminho do bem, já tinha bagagem. Só bastou um pequeno chamadozinho, ele... O pessoal podia ter um primeiro contato com o livro dos Espíritos. Exatamente. Então, Eva que dê semente, árvore frutífera e dê fruto segundo sua espécie. Então, a erva verde, ela atende a necessidades ainda embrionárias, ainda bem incipientes. Primeiros lampejos, agora a árvore define capacidade ampliada. Por quê? Porque a erva verde simboliza o quê? A erva verde é algo rasteirinho, que está muito ali junto do solo. Agora a árvore, ela já produz sombra, ela consome libera o gás carbônico, produz o oxigênio, produz a flor, produz o fruto. Então ela é o símbolo da completude do processo. Então, por exemplo, a sombra define o quê? O refrigério, a consolação. Você está com muito calor, aí você aproveita a sombra da árvore para descansar. É o papel do consolador na Terra, o elemento que tem
que vai acolher o necessitado, o desesperado, que está abrasado ali pelas paixões. Então ele vai ser a sombra que vai beneficiar. O oxigênio simboliza o quê? O oxigênio, ele define o clima, ele nos fala do clima ideal para nós, o oxigênio, o vento, a renovação do oxigênio. Nós estamos falando então de clima psíquico. Então produz um clima psíquico bom no ambiente em que ele está. Os pensamentos são pensamentos nobres, pensamentos mais adequados. Embora enérgico, às vezes temos que ser no lar, mas os pensamentos, as palavras são adequadas. Certo? Então é um clima psíquico. E o fruto, a flor, são símbolos aí, já não precisamos nem de falar muito sobre eles, não. Então a árvore define o processo, é consolidado. Agora, evidentemente, nós estamos trabalhando aqui nesse texto, nesse assunto, tendo como o divino sol das almas, Jesus. Jesus é o divino sol das almas. Mas a árvore aqui simboliza todo aquele que já produz uma completude de valores. Nas pautas mais variadas. Certo? Porque vamos entender o que nós estamos trabalhando aqui com luz, simbolizando intelecto, simbolizando raciocínio, simbolizando pensamento, que é, na verdade, é o que nós assimilamos uns dos outros. Pensamentos. Quando nós vemos alguém fazendo alguma ação, dando algum exemplo que nós gostamos, nós estamos adotando uma rotina de ação que é baseada num propósito de vida daquela pessoa, num padrão de conduta, que ela, por sua vez, aprendeu de outro. Ouviu de outro, gostou. Então, ou seja, o sol, tem vários tipos de sol. Por isso que nós vamos estudar aqui na frente o luminar maior. Nós vemos aqui hoje o versículo, se não me engano, é o 13. O que nós vemos aqui no 13? Não, 13 não. É o 14. E disse Deus, hajam luminares, né? É no 16, ó, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. Então, nós estamos trabalhando aqui com o luminar maior. O luminar maior está acima de todos, divino sol das almas, e é quem? E é Jesus. O mundo tem os luminares menores. Hitler foi um luminar. Espalhou uma luz aí no mundo. Todos nós. Sim. Então, espalhou. Exatamente. Estamos falando aqui de processo de consciência, processo filosófico, iluminativo num determinado grau. Nós aqui estamos buscando trabalhar com o maior de todos. Tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu. Há quem não concorde, nós respeitamos quem não concorde, mas o padrão de conduta desse irmão nosso é fora da curva, em todos os sentidos. Vou lembrar aqui que o nosso foco, nossa fonte aqui de informação abalizada sobre Jesus é a codificação. Nós temos 4 pontos importantes na codificação que falam de Jesus, que deu até motivo de polêmica aqui certa vez. Primeiro,
No cristianismo se encontram todas as verdades, são de origem humana, nos erros nele enraizados. Evangelho segundo o Espiritismo. Se tem alguma coisa ali que é estranha, é de origem humana. Porque Jesus nada escreveu. Quem escreveu nem sempre conseguiu captar o verdadeiro. E depois isso ainda foi traduzido e foi alterado, adulterado. Então nós temos que saber separar ali o joio do trigo, o humano do não humano. Traduções adulteradas, né? Você está falando aí do próprio Jesus. Adulteradas. O próprio Jesus previu que seria adulterado. Exatamente. Né? Que ele falou que Exatamente. vou mandar o conselho para restabelecer Todas as coisas. Para restabelecer Todas as coisas. ia ser mudado. Outro ponto. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido. Outro ponto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi a encarnação de todas as virtudes. E a revista espírita, onde nós aprendemos que ele é o espírito da categoria dos Messias, infalíveis, daí por diante, mesmo na encarnação. Então, deu aquela polêmica aquela vez na reunião, que nós quisemos enfatizar. Porque quando nós formos falar de Jesus, nós espíritas, nós temos que ter uma consciência mais ampla de quem nós estamos falando. Sim. Para nós não fazermos uma redução do valor de Jesus, porque nós temos a tendência a reduzir. Reduzir para o nosso nível. Ah, se até Jesus fez aquilo, quem sou eu para fazer diferente? Mas aquilo que supostamente Jesus fez, foi ele que fez mesmo? Foi feito mesmo? Está de acordo? Foi correto? Então, para isso que os Espíritos chamam a nossa atenção. Certo? Então, esse é um ponto importante aqui, porque o luminar maior para nós aqui, nós vamos estudar mais à frente, é ele. Então, Eva que produz a terra, Eva verde, Eva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Então, nós temos árvores frutíferas de toda natureza, porque cada uma fornece um tipo de sabor, um tipo de vitamina, um tipo de nutriente. Então, a nossa árvore tem espírita cristã, ela já tem que começar a atender ao público heterogêneo, toda espécie de mentalidades, que é o que nós ainda não conseguimos. Porque no lar, às vezes, a gente dá uma carraspana lá, porque não estão conseguindo o entendimento ali com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. Nós ainda não estamos conseguindo produzir o fruto adequado para aquela pessoa. Que no caso seria qual? Tolerância, paciência, Dar o alimento que ela precisa. compreensão, caminhar outra milha que nós ainda não conseguimos caminhar, certo? Que é o nosso trabalho, porque nós estamos na transição, certo? Estamos na transição. Temos que lembrar sempre disso aí, nós não estamos completos ainda. O próprio ambiente espírita é bem heterogêneo. Uma reunião mediúnica que tem aí 12, 14 pessoas é muito heterogêneo. Bastante. E é por isso que temos que ter diretrizes para ordenar o trabalho. Por isso que temos diretriz, seguimos. Por quê? Porque senão cada um vai querer fazer do seu jeito. Não é? Aí nós aprendemos com o André Luiz, mecanismo da mediunidade, que o espírito encontra no trabalho ordenado com segurança o caminho justo para o progresso. Está lá no mecanismo da mediunidade, quando ele trabalha com o assunto correntes mentais construtivas. O espírito encontra no trabalho ordenado com segurança o caminho justo para o progresso.
desenvolvendo virtudes ali, né? Tem que ter um ordenamento, tem que ter uma diretriz, tem que ter horário, tem que ter pontualidade, tem que ter assiduidade, a disciplina por conta de determinadas normas que os espíritos pedem, a vigilância, o pensamento firme na sustentação, por exemplo. Tudo isso é o quê? Isso é para agradar o coordenador? Não. Isso é um exercício de evolução individual para cada um de nós. E vamos crescendo individualmente, interiormente. Agora dizem que no Espiritismo tem muito cacique e pouco índio, por isso que a turma fica separando, sai lá, eu vou fundar um centro espírita para mim, lá não sei aonde, entendeu? A incapacidade de quê? De uma submissão, de uma humildade, trabalhar em conjunto. É verdade. Então, os elementos têm que formar um grupo próprio dele. Eu vou fundar meu grupo espírita aqui, eu que vou dito as normas aqui. Tem uma fala do Chico que Meu ele... entendimento que é o correto. Exatamente. Aqui eu que defino aqui. Tem uma fala do Chico que ele fala, que alguém chega perto dele e fala assim, porque eu fui rainha. Eu falo assim, nossa, mas aparece tanta rainha aqui, tanto rei, e o súdito meu não veio, nunca que veio. Não, e tem um outro caso O que reino só tinha rei, né? chegou uma irmã e falou para ele assim, eu acho que eu fui Maria Antonieta. O Chico foi pensou, deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras, os serviçais estão todos evoluídos já, né? Não, e é de fato, onde é que tem muito cacique é o movimento espírita. Você não percebeu isso ainda não? São os que complicaram no passado. As lideranças lá estão hoje no movimento espírita para... Para melhorar. Os reis aí não eram tão cruéis. Não tinham capacidade de... Eles não tinham capacidade de definir o destino de milhares? Os poderosos não tinham? Fazer estratégia de invasão, de destruição? Não tinham? De liderança? Fundar reino? Então, hoje está todo mundo trabalhando, muito trabalhando no meio espírita, para fazer esse movimento agora com o espiritismo. Qual a melhor estratégia para divulgar o espiritismo? Qual a melhor estratégia para a gente estabelecer uma casa espírita aqui nesse lugar? Para quê? Para refundir os valores. Usar bem, que não foi usado bem, foi usado para censar o orgulho, a vaidade, a cobiça. Agora vai ser usado para Jesus, que simboliza para si mesmo. Si mesmo. Então é o lugar que mais tem liderança por metro quadrado, é o movimento espírita. Um metro quadrado. O próprio Chico Xavier, aí. Chico Xavier, já sabemos disso, lá no Egito Antigo, foi a Hatshepsut. Uma faraó. Não é pouca coisa. Lá por volta de 1500, 1400 anos de Cristo, né? Aproximadamente. Certo? Tem um companheiro no nosso movimento espírita, não vou falar quem é, que foi o Ramsés II. Ramsés? Ramsés II. No meio espírita? Atualmente está desencarnado. Está encarnado não. Então, espíritos que têm uma grande capacidade de fazer grandes coisas no movimento espírita, para Jesus, vamos colocar assim, certo? Hoje. No passado, trabalhar para si mesmos. Vamos trabalhar para Jesus, certo? Agora. Eles aproveitam o espírito de liderança para... Exatamente. Porque tem muita capacidade. Nós aqui estamos falando do Hitler, ele tem muita capacidade. Eu pensei nele agora. De aglutinação. Exatamente. Mas vai ter que refundir isso em outro mundo pelo que nós entendemos aí. Sim. Então,
Nós aí trabalhamos com quem foi o Nabucodonosor, né? É verdade. Não é? Então, é esse tipo de coisa aí é o movimento aí do natural, né? Quando você fala assim de citando essas pessoas com que foram, né? A gente imagina, então, o tanto, aí eu vou falar por mim, né? O tanto que eu não caminhei. Mas por quê? Porque se eu estou envolvido no mesmo ambiente, no mesmo tempo, que uma pessoa, como você citou aí, o Barçanufo, Camilo Chaves, Chico, e já alcançaram esse patamar, eu tenho que abrir o olho para essas coisas. Não, às vezes não. Às vezes significa que você ainda é muito mais tempo, novo que eles. Não, você pode ser mais novo do que eles. Dentro dessa hipótese aí, você pode ser um espírito mais novo, em evolução. Evolução, Não necessariamente para você É, chegar pode ser. aonde eles estão, você não tem que percorrer o mesmo caminho que eles. Não, claro que não. Vamos colocar assim, que questão de tempo. que eles esgotaram saciaram ao extremo o egoísmo, vamos colocar assim. O grau superlativo. Vamos falar assim, o Ramsés II, Nabucodonosor, Pompeu o Grande, Júlio César. O próprio Kardec, né? Não, a Kardec já é uma... Não, ao contrário. Kardec já vem no tempo da invasão das Galhas lá por Júlio César, ele já era um sacerdote celta, druida, já preocupado com os valores nobres. E por que mais figuras masculinas, né? A gente pode colocar no mesmo... Porque o mundo é patriarcal. O homem tem mais só tem mais destaque no sexo masculino. Transfere mais segurança para o mundo. A mulher não tinha chance. É verdade. O espírito que ia ter chance tinha que reencarnar como homem. Você vai encontrar a história de mulher por trás de algumas personagens masculinas, né? A mulher influenciante. O Chico foi Hatshepsut. Ela foi ela superou os homens lá e foi faraó. E aquele livro da Semíramis. Camilo Chaves. Semíramis. Tem figuras, né? Mas são poucas. Poucos conseguiram assim, um destaque, porque a sociedade não permitia o destaque da mulher. Mulher era só para reproduzir. Ainda em grande medida e hoje ainda. Sim, é recente, ué. O Brasil, até o século passado, a mulher não votava. Então... Mulher não tinha carteira de motorista também, não? Não dirigia. Isso aí não tem muito tempo, não. Podia ter mudado. Isso aí podia ter continuado, né, Luiz? Olha, tá vendo? Tá vendo? Tem jeito, né? Eu quase que Eles desceram o que eu tirei pedestal dessa. ainda. Só uma brincadeira, gente, só para desopilar aqui. Nós somos maioria aqui. Só uma brincadeira, só para a gente Quase que eu tirei dessa. desanuviar aqui a seriedade do assunto. Lembrando que o espírito reencarna homem e mulher indiferentemente. Sim. Se num determinado planeta quem sobressai é só o sexo masculino, então os espíritos femininos também reencarnam como homens e vice-versa. Que é a tônica natural aí, um revezamento. Normalmente, é o que acontece, de modo geral. Existe um revezamento do espírito, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. Agora, tem determinados que seguem uma rotina de várias existências, como mulher, como homem. Não se sabe por quê, mas acontece. Então, produz a erva que dê semente, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Então, a semente já está presente, certo? Então, quando nós
estamos no processo de produção, já completamos aí a árvore, certo? Aí nós estamos naquela transição, figueira, videira, oliveira. A videira já apresenta o fruto de acordo com a diretriz superior. A videira já tem o esforço, simboliza o esforço, porque para produzir o vinho é preciso macerar a uva no lagar para ver aquela fermentação, produzir o vinho. Mas ainda pode produzir o quê? Fermento, vinagre, melhor dizendo. A produção pode ser vinagre. Então vai ser vinho ou vai ser vinagre? Conforme o que nós estamos dando campo. Por quê? Estamos em transição ainda. Certo? Então, no símbolo aí que eu falei no âmbito familiar, tem hora que nós já somos uma videira. Estamos produzindo vinho, uva, certo? Mas tem hora que nós vamos oferecer para o parente a vinagre. Sabe o que acontece? Porque você não quer fornecer o vinho ainda. Tem ali uma barreira. Tem uma barreira que impede que a gente dê o vinho, percebeu? Isso é dentro de nós. A gente não consegue ainda romper aquilo. Aí fazendo um gancho. Não acontece ou não acontece dentro de casa? Sim. Ou às vezes a gente até escolhe, né, para quem Escolhe. vinho ou vinagre. Exatamente. Fazendo um gancho que você falou aí, e lembrando da espontaneidade, lembrei então de Jesus, né? Que já está num ponto que todo vinho que ele oferece é o de melhor qualidade. Melhor qualidade. Né? Não só vinho, Por mas isso que ele diz, a sua videira é de melhor verdadeira. qualidade, né? Foi lá na Sua videira é verdadeira. nas bodas de Caná. É porque o vinho dele não produz embriaguez, produz luz. Porque a oliveira simboliza a produção da luz, certo? Então a oliveira é o símbolo da obra completa, com base é a lei de Deus manifestada. A diretriz dos 10 mandamentos, a oliveira reflete os 10 mandamentos. Porque para produzir o azeite é preciso macerar a oliva ou a azeitona. Oliva ou azeitona é a mesma coisa, tá? Não, tem que macerar. Macerar no lagar. Os dois exigem trabalho. Você né? tem que Tanto pôr a na moda. videira, Ah, tá. sim, Para produzir. amassar ela. Só que qual que é a diferença da produção da uva e da oliva? É que a oliva produz o azeite, combustível da luz. O azeite é alimento, é medicamento e serve de combustível para a luz. Então, já é a produção homologada de acordo com as diretrizes divinas. Essa que é a diferença. Então, o vinho de Jesus já produz luz, não embriaga. Esse é associando a videira com a oliveira, é o vinho que produz luz. Aquela parábola do bom samaritano, ele usa o azeite, né? Usa o azeite como remédio. Então, o azeite serve como remédio, como medicamento e para iluminar também. Você põe lá no recipiente, acende a luz ali, ele ilumina. Combustível. Então, esse é o símbolo aí. A figueira simboliza quem já tem o conhecimento, já sabe o que é a lei de Deus, sabe o que é evangelho, sabe o que é espiritismo, mas está produzindo ainda 0 frutos nessa ordem. Continua produzindo os antigos, os anteriores, que são os falsos profetas. Falsos profetas. Que já têm o conhecimento, mas não querem. Existe uma diferença entre você não conseguir fazer uma determinada ação que você já sabe que precisa fazer e não querer fazer de picardia ou de propósito. Aí já é complicação.
Nossa, me esclareceu agora, porque esses falsos profetas, eu abro o evangelho Ué. direto. E eu falei assim, meu Deus, que isso que os falsos... É porque então é isso, né? É quem tem o conhecimento, Ah, sabe que tem que produzir, de acordo com aquele conhecimento, mas não está nem no esforço, nem quer nem se esforçar. Ele continua só verbalizando o conhecimento, mas o que predomina nele é a vaidade, o orgulho, a cobiça. Não produz o fruto de acordo com o modelo que é Jesus. E é o padrão. Aí nós podemos adotar outros modelos que a gente sabe que são fidedignos. Nós falamos aqui de 3 aqui. O Eurípides, Chico Xavier, o próprio Camilo Chaves, que deu um exemplo luminoso no movimento espírita aqui de Minas Gerais. O Honório Onofre de Abreu, que deu também, que é de quem nós aqui recolhemos esse assunto aqui. E outros de outras linhas, né? Não quer dizer que... Não, nós estamos citando aqui os É, espíritas. Madre Teresa. Mas nós estamos citando aqui os espíritas, que são, para nós espíritas, padrões adequados. Balizas adequadas. Podemos falar no Jerônimo Mendonça, Jerônimo. podemos falar no aquele que teve lepra, esqueci o nome dele. tem o leão. Podemos falar no Leão Zálio, podemos falar no Você não conhece, não? Espírita? Leão Zálio? Não. Você falou que eu que teve ali. Aquele famoso Gés Gonçalves. Caibá Schutel, Ivone Pereira, por exemplo. E são espíritas que deram um recado extraordinário aí de conduta, de vivência, que nós podemos ter como padrão. Tá difícil ter Jesus como padrão, então vamos... Allan Kardec. Leon Denis. Tem muitos. É. Tem muitos. Ernesto Bozano. Humberto de Campos. Não, ele não era espírita, né? Humberto de Campos não. Humberto de Não. Campos tornou espírita depois. Né? Falando de espírita mesmo, né? Nós aqui não estamos querendo, Espírita nós não raiz. estamos querendo aqui, Os de envergadura. nós não estamos querendo aqui, nós estamos falando aqui de espiritismo. Nós estamos querendo, então, seguir o espiritismo, não é isso? Praticar o espiritismo. Nós estamos dialogando aqui com espíritas. Agora, os irmãos que não são espíritas que venham ouvir nosso assunto, nós temos lideranças aí no mundo que deram um recado sobre Buda, Gandhi, Madre Teresa, Mandela. Nelson Mandela. Mas isso faz parte do processo, Júlio. Você estava falando no processo de enxertia. Sim, faz Os parte. que virão dando Sim. continuidade, é exatamente esse propósito. São as várias frentes em que temos exemplos nobres, Já falei ali, mas é nos pra- vários campos da ciência, da É filosofia, necessário. da religião, da política, da economia, que é para as pessoas seguirem de acordo com as tendências que elas têm. Sim. São bons exemplos extraordinários. Mas nós aqui sabemos que, com os espíritos amigos, que Jesus é o tipo mais perfeito, Ele é completo. porque ele é completo. Então, se nós já temos esse conhecimento, e concordamos com esse conhecimento, porque esse é o conhecimento que resultou do ensino universal generalizado dos espíritos, que Allan Kardec reuniu, ensinamentos que vários médiuns diferentes receberam, em locais diferentes da Europa, no tempo em que não havia internet, telefone, facilidade para reunir tudo, as cartas demoravam a chegar nos locais. Então, é um ensino, é uma informação abalizada, informação firme. Se nós queremos melhorar o nosso padrão aqui na Terra, independente de sermos espíritas, católicos, evangélicos, o padrão é Jesus. É Jesus, porque a conduta dele foi uma conduta extraordinária entre nós aqui. Porque ele deu exemplo de confiança em Deus,
não foi o negador da existência de Deus, ele foi o que veio em nome de Deus e falava isso sempre. Ele falava, eu não vim de mim mesmo. Então ele não era fruto do egoísmo pessoal, praticava oração de manhã, de noite, fazia o bem, amava o próximo, andava com todos. Quando abria a boca era só coisas boas que saía, os exemplos todos extraordinários. Então é o tipo, se nós queremos assim, ter um padrão fora da curva, é ele. E amava incondicionalmente. Né? Amava incondicionalmente. Nós ainda não conseguimos nada disso. Difícil. Até por causa da nossa própria carência individual de espíritos ainda incompletos, do ponto de vista da evolução. Estamos aí, trazemos muitas imperfeições ainda, e as virtudes estão começando a se irradiar. Então nós temos carências também, necessidades, dificuldades. Então Jesus, por isso que Jesus é o ideal para nós, porque ele consola, acolhe, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não condena, nos aceita aqui nesse trabalho como nós somos aqui, com todas as dificuldades. Estamos aqui. Então é isso. Paramos aí na cuja semente está nela sobre a terra. E semana que vem terminamos aí e iniciamos o versículo 12.